Meus irmãos, eu queria, então, para nós começarmos, eu vou falar hoje sobre a ambição transformada de Jacó, uma ambição destrutiva, uma ambição que muitas vezes pode estragar famílias, relacionamentos, pode estragar, inclusive, o relacionamento da nossa igreja, mas uma ambição que foi transformada, que houve uma rendição, uma conversão verdadeira e genuína. E nada melhor que para começar, eu queria convidar vocês para nós lermos Gênesis capítulo 32, versículos do 22 ao 30. Eu não sei se você tem a sua Bíblia física, no celular, caso não, pode acompanhar comigo aqui em cima. Eu vou aumentar um pouquinho a minha tela aqui, porque a gente chega a uma certa idade que só o olho não funciona mais. Mas diz assim: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu, qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou ali Jacó. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão de Jacó, do quadril de Jacó. Amigos, eu usei o Jacó para falar um pouco sobre ambição, e aí a gente, durante o nosso encontro, nossa pregação, eu vou repetir essa passagem bíblica. Mas eu trouxe Jacó porque Jacó, para mim, é um dos caras mais interessantes, um personagem mais interessante na Bíblia. Então, é verdade que ele está presente em 25 capítulos, dos capítulos 25 ao 50 do livro de Gênesis. Ele foi um cara que nasceu num berço cristão, porque pai dele foi quem foi Isaac. Nasceu num berço cristão porque o avô dele, Abraão. Mas isso não significou que Jacó realmente ele se tornou um crente, ele não se tornou um cristão. Isso é muito interessante. Jacó foi o cara responsável, que Deus escolheu para ser responsável o pai das 12 tribos de Israel, que mais tarde se tornou o povo da aliança. E ele foi o homem que, mais uma vez, poderia ter tido uma vida brilhante, uma vida quase um super crente, mas não foi exatamente o que aconteceu. O Jacó também ele foi um dos homens que teve a história de conversão mais bonita aos meus olhos. Nós vamos passar, no decorrer dessa passagem, a gente vai entender o porquê, né? Porém, Jacó também foi um dos homens que teve o passado mais dúbio, o passado mais maldoso, mentiroso, quase como o nome dele diz, né, segurado pelo calcanhar, aquele que trapaceia, aquele que engana. Esse foi o passado de Jacó. Mas por que então eu trago um cara que teve um passado tão ruim assim? Porque ao mesmo tempo isso mostra a grandeza de Deus, como ele usa pessoas apesar das pessoas. E ele fez isso com Jacó de novo, ele escolheu Jacó para ser o pai das 12 tribos. Então eu acho que para mim Jacó ele se encaixa perfeitamente com o que a gente vai conversar hoje à noite. Então eu gosto muito de falar um pouquinho, como a gente vai falar de ambição, mostrar uma imagem aqui que mostra 2 tipos de ambições. A primeira ambição é aquela que a gente pode querer crescer na vida, querer se tornar alguém importante, chegar a um status profissional, pessoal, familiar em alto nível. Porém, para chegar naquele ponto, muitas vezes eu piso em pessoas, eu trapaceio, eu minto, eu cobiço algo que não é meu, eu usurpo o direito de pessoas crescerem ao prol do meu crescimento, mas também eu posso falar daquela ambição boa, saudável, aquela ambição que eu quero chegar em algum lugar, mas antes de qualquer coisa eu pergunto para Deus se é exatamente isso que Ele quer para mim, se é exatamente isso que está escrito no livro da minha vida. E aí, como a gente vai falar sobre ambição, eu tentei conceituar o que seria exatamente, só para a gente entender se a ambição é bom ou é ruim. E aí no dicionário de Oxford eu encontrei 2 conceitos para ambição. A primeira dela
delas é que a ambição é o forte desejo de poder ou riqueza, honras ou glórias ou cobiça. Ou a segunda é ansiar veemente um determinado objetivo de obter sucesso, aspiração ou pretensão. Mas, de novo, quando eu penso na boa ambição e na má ambição, infelizmente a escolha de Jacó foi pela má. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês Gênesis capítulo 25, dos versículos 29 ao 34. E hoje, a gente vai ir e voltar na Bíblia algumas vezes, tá? E aí, meu grupo Teams, aí eu quero ver se o pessoal está afiado. Vamos ver se a gente está bom nesse negócio agora. E aí, a Bíblia diz o seguinte: certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que os seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Irmãos, a gente leu aqui então que Esaú estava cansado, estava faminto. Esaú tinha ido caçar, e ele chegou da sua casa, estava Jacó na sua casa, fazendo ensopado. Eu tento imaginar um pouco da história, pensei assim, bom, se Esaú foi caçar, Jacó ficou, quem sabe esse era o dom de Esaú, quem sabe esse era o dom de Jacó, quem sabe esse era o talento que ambos tinham, não sei, mas só para tentar contextualizar aqui. E aí o irmão chega em casa faminto e pede para Jacó um prato de comida. E olha como é que funciona a ambição de Jacó. Naquele exato momento, Jacó não era bobo, porque o Jacó estava objetivando algo maior. Jacó queria a primogenitura de Esaú. E aí, pensando nisso, ele usou um ponto fraco do irmão, naquele momento, que era o momento que o irmão estava passando por alguma dificuldade. Naquele momento, era a fome que ele sentia. Quando eu tento fazer uma analogia do nosso dia a dia, será que isso não tem acontecido diariamente nas nossas vidas? Será que a gente já nos passou por situações parecidas, no qual a gente está vivendo um momento um pouco mais agradável que de repente de um outro irmão, e quem sabe no momento oportuno o irmão precisa de algo, e eu fico pensando, bom, eu tenho um negócio, eu tenho business, será que agora eu não consigo conseguir um trabalho para esse irmão, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer meu business funcionar, crescer, e quem sabe se não é esse momento que eu posso também tirar uma vantagem em cima do meu irmão? Jacó sabia disso. E Jacó era um cara muito inteligente, porque ele entendia das leis. Ele queria, como eu falei, a primogenitura do irmão. E eu não sei se está claro para todo mundo o conceito de primogenitura, mas só que a gente possa entender, é herança destinada ao filho mais velho da família, uma herança no qual esse filho seria responsável por prover, se a gente for trazer para o nosso dia a dia, prover a família, e ao mesmo tempo prover tanto material, mas espiritualmente também. Então, trazendo para a nossa realidade, seria o varão da família. É o cara que tem que prover financeiramente sua família, o cara que tem que prover o cuidado com a sua família, dar a sua vida para a sua própria família, e ao mesmo tempo é o cara responsável para trazer a espiritualidade para dentro do seu lar. É o cara responsável que tem que sentar com o seu filho, passar o evangelho para o seu filho, fazer devocional. É o cara que tem que sentar com a esposa e dividir o evangelho com a esposa. Isso que Jacó estava querendo. E ele usou então de artifícios maldosos, ele usou de uma ambição destemida, descontrolada para ter isso do irmão. E ao mesmo tempo, a gente também não pode desconsiderar, porque na leitura a gente viu que Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura. Que isso também é um outro grande perigo. Esaú não foi cuidadoso e nem respeitoso para com seu pai, Isaque, porque já era um homem idoso, um homem cego, um homem em leito de morte, que tinha somente naquele momento para dar para o seu filho as bênçãos do Senhor. E ao mesmo tempo, Esaú também virou as costas para o Senhor, porque era o direito dele, e mesmo assim ele abriu mão por um prato de lentilha, por um prato de comida. Então, aqui a gente vê um sinal muito claro, que Jacó, ele já estava se organizando e se estruturando para tirar vantagem de cima do seu irmão. E o problema de tudo isso, que essa ambição de Jacó, que muitas vezes a gente também tem essa ambição, acaba destruindo famílias, acaba destruindo relacionamentos, acaba destruindo a comunidade. Muitas vezes essa ambição pode estar dentro da nossa própria igreja, e a gente acaba rachando a igreja, seja por quais são os motivos aonde você quer chegar. Irmãos, eu estava aqui agora, enquanto estava falando, estava pensando, né?
Será que a ambição de Jacó ela era legítima? Porque no final do dia, meus irmãos, Jacó não estava querendo nada que não pudesse se pensar. Jacó, ele queria a primogenitura, ele queria o poder, o local de poder da família, ele queria o status maior da família dele, ele queria ser o provedor não só material, mas espiritual, ele queria a bênção do Senhor. E está tudo certo, não estou falando que isso está errado. O grande problema foi a forma que Jacó fez isso. Ao mesmo tempo, na nossa realidade, a gente pode querer um carro melhor, a gente pode querer uma casa melhor, a gente pode querer, inclusive, nessa briga que a gente está, de um piar, mas a gente só tem que pensar que quando a gente está objetivando tudo isso, existe uma forma de a gente alcançar tudo isso, que é aquela ambição que eu falei boa, aquela ambição que eu oro, dobro meu joelho e digo a Deus, Deus, me dê por favor o meu piar, o meu carro, a minha casa, mas faça primeiramente a sua vontade, não faça a minha não. Porque se a gente crê que esse Deus Todo-Poderoso é o nosso Criador, nós somos a criação e a criatura, que tudo que Ele faz é bonito, perfeito e agradável, a gente tem que descansar nele e não usar de artimanhas como Jacó está usando até então. Então Jacó manipulou o seu irmão, Jacó usou o ponto fraco do seu irmão para alcançar o que ele queria, e eu costumo dizer que isso é muito perigoso. Essa ambição destemida pode trazer problemas muito grandes. Eu digo que essa é uma armadilha de Satanás. Satanás fez isso lá no paraíso, não fez? Faz a gente se igualar a Deus. E o inimigo está na nossa volta todos os dias, a todas as horas. E ao mesmo tempo eu fico pensando de novo, quantas vezes nossas vidas nós agimos de forma semelhante? Será que nós somos muito diferentes de Jacó? Será que a nossa conduta aqui no Canadá tem sido diferente de Jacó? Ou será que lá atrás a gente não veio trazendo uma vida de enganos, uma vida de mentiras, uma vida de chegar em algum lugar que não é o nosso de merecimento? Eu sei que a gente não merece nada, mas só para a gente entender o conceito aqui, é um lugar onde a gente não deveria estar, é um lugar onde Deus não gostaria que nós estivéssemos. A gente precisa fazer essa reflexão, meus irmãos. E aí agora eu pergunto também, será que dentro da nossa própria igreja isso não pode acontecer? Será que a gente não pode reconhecer ou querer esse reconhecimento da nossa própria igreja? Eu uso exemplo fácil, sim, comum, que a gente sabe, o pastor Juliano fala uma coisa muito legal, que a igreja não é concessionária, é mecânica, né? Eu sou um diácono e eu estou objetivando chegar a ser um presbítero, para quando eu chegar no presbítero eu ter o mesmo poder, a mesma voz ativa para algumas decisões igual o pastor tem. E para isso, eu junto com um grupo de amigos e falo assim, pô, eu queria muito ser presbítero, me ajuda, me elege, vota em mim, porque tem coisas que o pastor está fazendo que não está me agradando. Então me elege, que a gente vai ter a mesma voz, a gente pode colocar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ambições dentro da nossa própria igreja. Isso está no nosso dia, isso está no nosso dia a dia, meus irmãos. Eu queria que a gente pudesse também ler rapidamente o trecho de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, que diz assim, ó. Fugiu aqui meu slide. Não seja egoísta, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Nós estamos dispostos, irmãos, a sacrificar a nossa integridade, nossos relacionamentos, para alcançar o que queremos? Como eu falei aqui, será que nossas decisões estão pautadas não de uma forma egocêntrica, mas de uma forma outrocêntrica? Será que decisões que eu tomo na minha igreja, no meu trabalho, na minha casa, ela agrada somente a mim, a minha vontade, a minha ambição? Ou eu estou levando em consideração as pessoas que estão no meu entorno? Eu estou levando em consideração o que as pessoas verdadeiramente vão se beneficiar ou não com a decisão que eu vá tomar? Então, o nosso papel é um papel muito importante, porque as decisões que eu tomo não estão só pautadas nos resultados que eu vou colher, mas sim das pessoas que estão na minha volta. De novo, seja na igreja, na casa ou no seu trabalho. Aqui, meus irmãos, também gostaria de navegar um pouquinho com vocês na história de ambição e as consequências dessa ambição da vida de Jacó. Jacó, então, estava levando essa ambição agora para um nível um pouco mais alto. Jacó não estava só satisfeito de ter pego a primogenitura do irmão, que o fez, inclusive, mas Jacó agora quer dar um passo maior. Ele quer ir para um nível ainda muito mais perigoso, principalmente para os relacionamentos. A gente costuma falar que muitas vezes, quando a gente não está andando no caminho certo, tem pessoas da nossa volta que corroboram para que a gente também se desvie cada vez mais. E na história de Jacó não foi diferente. Agora ele está sendo impulsionado por um terceiro. Ele está sendo impulsionado por alguém que vai ajudar ele a desenvolver as artimanhas para chegar aonde ele quer, de uma forma desonesta. E muitas vezes, meus irmãos, isso está dentro da nossa própria casa. Na história de Jacó estava dentro da casa dele. Quem foi ajudar dessa vez agora para fomentar um pouco mais o plano dele, de uma ambição mais descontrolada? A própria mãe, a Rebeca.
É claro que a gente tem que pensar aqui que, de repente, e aí é coisa da minha cabeça, mas de repente, a Rebeca estava agindo até de boa intenção, porque se vocês lembrarem lá no início da história, a Rebeca estava grávida de filhos gêmeos, filho brigava com filho, e na pergunta que ela fez, meu Deus, o que acontece dentro de mim? Claro que eu não consigo, eu não estou recitando exatamente o que está na Bíblia, eu não sou um pastor Hernandes. A minha cabeça não é boa para isso. Mas estavam brigando lá, a Rebeca perguntou por que brigam, e Deus falou, aí dentro de você tem 2 nações, que elas vão doer lá, vão brigar, enfim, só que o mais velho vai servir o mais novo. De repente, Rebeca pensou nisso. Pô, Deus prometeu isso, então vamos agir de uma forma que a gente possa apurar esse processo. Então vamos agora agir contra Isaac. Lembra que Isaac já era um senhor idoso, já estava velho, já estava cego, ele estava indefeso. E aí a mãe dele falou o seguinte, a mãe dele falou, vamos fazer com que a gente consiga entregar para o Isaac aquilo que ele está pedindo, e ao mesmo tempo você receber as bênçãos antes que ele morra. E aí eu queria convidar vocês para ler o Gênesis 27, dos versículos 5 ao 10, que diz o seguinte. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me para uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor, antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois leve a comida para o seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Agora, não só satisfeito com tudo que Jacó já tinha feito, agora a ambição dele está um pouco maior, como eu falei, um tempero de maldade, que a mãe dele, inclusive, estava tentando ajudar. É óbvio que tudo isso, meus irmãos, causou uma grande consequência na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Esaú, na vida de Rebeca, porque a gente costuma dizer qual é o salário do pecado? A morte. Exatamente isso que Esaú falou para Jacó. Ele fala assim, ó, não importa o tempo que for, assim que meu pai morrer, eu vou te matar. Porque a gente consegue entender a situação. A gente consegue entender aqui o sentimento que, naquele momento, Esaú estava sentindo perante a ação de Jacó. E mais uma vez, meus irmãos, isso eu costumo dizer que essa ambição descontrolada, essa ambição destemida, a ambição que está de acordo com os desejos, não está de acordo com o desejo do Senhor, traz consequências dramáticas. E uma das consequências foi romper a família, fez com que Jacó fosse embora de casa e ficasse longe de casa por muitos anos. Será que isso, meus irmãos, não está na nossa realidade, no nosso dia a dia? A gente tem assistido na televisão todos os dias. Se a gente, pessoas que assistem a TV no Brasil, principalmente, a gente tem visto diariamente filhos matarem pais para pegar o dinheiro do pai, pegar a casa do pai, os carros dos pais, a ascensão da família, o status, o poder. Ao mesmo tempo, a gente tem visto pai que estupra as filhas, abusa sexualmente de filhos, de filhas, maridos que traem esposas que traem maridos, pura e simplesmente por uma ambição prazerosa do momento. E mais uma vez, as pessoas não pensam as consequências que isso pode causar, o dano na família que isso pode causar, o dano psicológico que causa isso nas pessoas. Jacó foi forçado a viver longe da sua família, devido às consequências dele. E aí eu fico perguntando assim também, meus irmãos, a gente está falando aqui de ambição, né? Que um sacaneia o outro, trapaceia o outro, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que a ambição de eu querer trocar de carro me faz trabalhar um pouco mais do que eu queria, e esse pouco mais que eu queria não está nem relacionado porque eu não estou conseguindo pagar as contas, porque no fim do dia a gente tem que trabalhar, para mim está claro isso, mas o que eu quero dizer é aquele trabalho excessivo, aquele trabalho que eu passo do meu período de 6, 8, 10, 12 horas por dia, para acumular um pouco mais de riqueza, e muitas vezes meu filho está em casa, a minha esposa está em casa esperando o pai chegar, o marido chegar, e aí muitas vezes eu chego exausto do meu trabalho, eu não consigo sentar e dar a atenção necessária para o meu filho, eu chego exausto, não consigo dar a atenção necessária para minha esposa, para o meu esposo, e aí essa exaustão faz com que cada vez mais os meus filhos cresçam, e cada vez mais os meus filhos se distanciem de mim, por uma consequência minha, uma inconsequência minha, na verdade, por sempre querer algo maior, sempre objetivar algo que está além do que eu precisava e necessitava, porque no final do dia, a gente tem que pensar o seguinte, eu acho que nunca nós vamos estar
totalmente satisfeito, principalmente falando em finanças, porque quando eu tenho um carro, eu acabo vendendo o meu carro e compro um outro carro maior. Eu tenho que voltar a trabalhar para pagar aquele carro melhor e maior. E aí eu termino de pagar meu carro, eu quero comprar uma casa. E eu tenho que trabalhar mais para poder comprar minha casa. Daí eu compro minha casa, eu penso em mudar de país e tento começar minha vida de novo. E aí eu tento fazer tudo diferente. Eu não sei se isso se encaixa na vida de vocês, mas estar no Canadá representa muitas vezes isso. Representa a gente abrir mão do que tudo que a gente já tinha, teoricamente estruturado no Brasil, para chegar para cá e começar uma vida nova. Isso requer tempo, isso requer vontade, necessidade, e muitas vezes a nossa família acaba ficando para trás. Então deixa eu contar uma história para vocês de ambição, pessoal. E aqui o culto não tem nada a ver comigo, né? O culto é tudo sobre honra e glória ao Senhor, mas eu acho que é interessante só passar por aqui, porque a gente está falando de ambição e muitas vezes pode parecer um discurso só, mas a ambição que tu está falando é só quando prejudica alguém, quando eu faço mal para alguém, quando ela é manipulativa, mas nem sempre é isso. O pastor Juliano comentou desses planos, dessa vida acadêmica que eu tive, e eu vou ser bem breve, eu prometo. E aí, durante essa minha vida acadêmica, eu comecei a perceber, juntamente com a leitura dessa passagem, dessa história de Jacó, que eu fui um Jacó, acho que um pouco piorado, gente. Porque todas as vezes, nos últimos, vou chutar 17, 20 anos da minha vida, nós mudamos incontavelmente, Mudamos muitas vezes de casa, de cidade, de estado, de país, inúmeras vezes. E todas as vezes que eu ia mudar, eu nunca cheguei para minha família e falei, vamos mudar, vamos para São Paulo, por exemplo, que foi a primeira mudança que a gente fez. Daí a gente ouve lá o Datena falando morte, né? E eu falava para minha esposa, só mostrava o lado bonito da história. Eu falava, não, amor, São Paulo é maravilhoso, tem o Parque Ibirapuera, a gente vai poder todo final de semana. São Paulo é maravilhoso, a gente vai para um condomínio fechado, onde tem piscina, tem academia, porque a gente nunca morou num lugar que tinha piscina e academia. Eu só tentava mostrar as coisas boas que São Paulo poderia nos proporcionar, mas eu omitia todas as partes ruins. Então eu estava usando da fragilidade da minha família. A minha família tinha fome, eu dava lentilha e pão para eles. Só dava aquilo que eu queria. E com o passar do tempo, eu comecei a observar que eu não perguntava para minha família, para minha esposa, para meus filhos, se eles estavam felizes com todas essas mudanças. Porque eu induzia eles a ficarem felizes. Eu induzia somente a mostrar as coisas boas da vida. E aí eu nunca perguntei para minha esposa assim, amor, está feliz dessa nossa nova vida que a gente está tendo? Porque no fim do dia, no Brasil, eu podia fazer as 3 refeições com a minha família. Hoje eu faço uma, porque eu chego no final do dia e eles estão me esperando. Essa mudança que eu tive fez mudar coisas na minha vida. E eu nunca parei para perguntar para os meus filhos se eles estavam felizes de mudar tantas vezes de casa, trocar tantas vezes de ciclo de amizades, porque eu tinha a ambição de ser um grande pesquisador. Eu queria estudar em universidades de alto nome, eu consegui fazer isso. Eu quis dar aula em universidades de altíssimos nomes, altíssimos conceitos acadêmicos, eu fiz isso. Mas eu não me preocupei o quanto isso poderia estar prejudicando a minha comunidade, o meu entorno. Morar fora do país, a minha ambição fez com que os meus filhos ficassem longe dos avós, dos primos. Quantos dias dos pais eles não passaram, eu não passei longe do meu pai, e tinha um pai e uma mãe esperando por mim. Quantos aniversários a gente deixou de frequentar, até que eu perdi meu pai em 2019 e estava morando fora também. Olha como a minha ambição mexeu na vida de várias pessoas e eu não tinha me dado conta disso. E aí, meus irmãos, eu pergunto para vocês, será que em algum momento da vida de vocês a gente está passando por alguma situação parecida? Será que na vida de vocês pela nossa ambição, a gente machucou pessoas? Será que a gente esqueceu pessoas queridas do nosso meio? Eu costumo falar, e nada a ver mais com a minha história, mas com a história do mundo, que normalmente quando a gente está financeiramente não muito provido, tem pessoas que caminham do nosso lado, que são grandes amigos, grandes parceiros, grandes amigos queridos. E aí Deus te abençoa e a gente começa a progredir na vida. E financeiramente tu começa a melhorar e tu começa a te tornar uma pessoa importante. Mas aquele mesmo amigo que estava lá atrás, que te servia, muitas vezes a gente nem lembra mais, a gente não liga mais, a gente não pergunta mais para a pessoa como é que ela está. A gente está numa fase que o relacionamento, o ser humano, ele se tornou totalmente descartável. Totalmente descartável. Daí pode dizer, Diego, mas é um problema que é difícil de controlar, a gente está em outro país, fuso horário, mas vamos longe então, mais longe ainda. E mães, quantas vezes a gente se pega não ligando para a mãe durante a semana? Às vezes a gente passa um mês sem ligar para a mãe. Eu conheci história de pessoas que já estão vivendo no Canadá há 5, 7, 10 anos e não ligam para suas mães. Quer dizer que a mãe não serve mais? Quer dizer que Esaú não serve mais para Jacó?
Quer dizer que as bênçãos do pai de Isaac não servem mais para Jacó? Eu queria fazer essa reflexão com vocês. Agora, nós vamos ir para uma parte bem importante, que para mim é a chave do texto, que é justamente a luta de Jacó com Deus. Agora é um momento que a gente vai conseguir identificar a fase que Jacó teve naqueles 20 anos que ele ficou longe de casa, o que ele aprendeu, quantas pessoas ele magoou, e agora ele está na fase que ele precisa pensar, eu preciso voltar para casa, eu magoei alguém. Passaram-se 20 anos, irmãos. Mas sabe qual é a parte boa de tudo isso? Que mesmo que tenha passado 20 anos, não há tempo para Deus quando a gente quer se redimir, quer voltar para casa. Deus está pronto e disposto a fazer isso a qualquer momento, mesmo que tenha levado 20 anos. O homem do qual a gente está falando, então, meus irmãos, ele aos 97 anos, alguns teólogos falam entre 91 e 97 anos, mas eu vou usar a idade de 97 anos. Aos 97 anos, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele reconheceu verdadeiramente quem era esse Deus maravilhoso. Ele reconheceu verdadeiramente o que tantas pessoas que ele magoou, tantas pessoas que ele deixou para trás, ele entendeu verdadeiramente que aquilo não fazia sentido depois que conheceu o nosso verdadeiro Deus. E sabe o que é mais assustador? Que às vezes a gente tem pessoas que são filhos de crente, temos pessoas que são netos de crentes, mas não significa e não te faz um crente. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e não conseguiu se render à graça do Senhor. Irmãos, a graça do Senhor é irresistível. Permita sentir isso, permita se entregar verdadeiramente para Deus. Porque no final do dia, o que Deus está querendo, meus irmãos, é fazer com que você caminhe com Ele. O que Deus está querendo fazer, Ele quer dizer assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, mas eu também sou o Deus do Diego, da Paula, do Roberto, do Antônio, de vários Jacós que tem aqui dentro. Ele quer ser o teu Deus. Te permita, irmão, não tem mais tempo. Ah, Diego, mas tu acabou de falar que não tem tempo para Deus. Mas o que a gente está esperando? Se render à graça do Senhor, que é incrivelmente maravilhoso. Então, meus irmãos, Jacó viu a graça do Senhor, mas ele viu que isso tinha um preço. E muitas vezes esse preço ele é bem pesado. Para Jacó, que saiu da sua casa com 71 a 79 anos, enfim, passou 20 anos acreditando que ele estava, tudo que ele fazia, tudo era para ele, que a força era dele, que a vontade era dele, que ele conseguia fazer tudo sozinho, e ele percebeu que no final do dia a gente não consegue fazer nada sozinho. Quantos de vocês já tentaram fazer algo na vida de vocês, que vocês colocaram a mão de vocês fizeram a ligação, vocês fizeram o telefonema, vocês pediram ajuda para pessoas, e no final do dia não dava exatamente como a gente queria? Agora, quanto tempo a gente gasta se ajoelhando, pedindo a Deus, Pai, eu quero muito isso, mas em nome de Jesus, faça a sua vontade e não faça a minha. A gente tem que gastar tempo, o pastor Juliano fala isso, a gente tem que gastar tempo orando, para que a gente não venha gastar tempo depois orando, porque eu não gastei tempo primeiramente orando para conseguir algo. Alguma coisa desse gênero, pastor, me desculpa aí se não chegou próximo. Irmãos, eu queria que refletisse comigo o fato de vocês, mais uma vez, estar passando, seja por qual situação aqui no Canadá, se não tem algo dentro do nosso coração escondido, porque lá em Mateus 6,6 fala o seguinte, quando a gente está angustiado, né, a gente tem que ir para o nosso quarto, fechar nossa porta, dobrar o joelho e orar em secreto, que Deus vai estar vendo o coração de vocês e não ouvindo os pedidos de vocês. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou orando e a minha oração não passa do telhado da minha casa, do forro da minha casa. Às vezes eu estou orando e tenho a sensação que está tudo muito vazio. Os fariseus faziam isso, eles oravam em praça pública de uma forma muito linda e Deus não atendia. Às vezes o que Deus está querendo é que você ore com o seu coração. Olhe para dentro do seu coração e veja o que está certo ou o que está errado. Eu queria trazer vocês para falar agora sobre a conversão de Jacó, que é a parte mais linda que eu acho dessa história toda, né? Eu queria que vocês lessem comigo Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 32, que diz assim: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque, ou Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo.
Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Por que eu quis repetir essa passagem, meus irmãos? Perceberam que o anjo do Senhor, o homem, e eu quero só trazer uma curiosidade, eu aprendi estudando esse livro, toda vez que a Bíblia aparece na Bíblia a palavra, o artigo o, antes do anjo, o que ele está dizendo é o anjo, é o cara, é o Deus. Então aqui o que ele está falando é exatamente isso. O anjo do Senhor perguntou para Jacó assim: qual é o seu nome? Irmãos, por que Deus perguntou para Jacó qual é o seu nome? Será que Deus não sabia qual era o nome de Jacó? Um Deus que conhece as estrelas pelo nome. Será que Deus tinha em algum momento se confundido com quem que ele estava falando? A verdade não é isso, não, né? A verdade é que Deus queria era dar a oportunidade de Jacó reconhecer que ele era um traidor, que ele era um mentiroso, que Jacó enganou o irmão, enganou o pai, que Jacó blasfemou durante a sua vida. Jacó utilizou pessoas para conseguir também o que ele queria, no caso de Rebeca. Jacó teve uma vida totalmente correta. O que Deus está dando para ele é a oportunidade de dizer assim: fala quem tu verdadeiramente é, olha para dentro de ti, vê se tu é um cara cristão. Porque, de novo, o teu pai foi Isaac, o teu avô foi Abraão. É isso que Deus está perguntando exatamente para Jacó. O que Deus quer que Jacó diga é: eu sou aquele cara que pega pelo calcanhar, eu sou o cara desleal e desonesto, esse sou eu. E aí, meus irmãos, a gente consegue perceber que Deus está dando para Jacó também a segunda chance dele de refazer sua história. Por que a segunda chance? Porque Deus já tinha perguntado para Jacó quem ele era há 20 anos atrás. Vocês lembram dessa história? Ele foi perguntar para Jacó, quando Jacó lá, de uma forma resumida, não falando exatamente como está na Bíblia, mas lembra quando Isaac pediu para Esaú: vá caçar, meu filho. E aí, quando Esaú foi caçar, a Rebeca chamou Jacó e falou: Jacó, vamos preparar, faz o seguinte, pega 2 cabritos, traz para mim, eu vou fazer ensopado, você vai entregar para o seu pai. Quando ele foi falar com o Isaac pergunta: quem é você, meu filho? E ele fala: sou Esaú, pai. Até Isaac fica perguntando: a voz parece de Jacó. Aí ele foi a primeira mentira que ele fez. Deus perguntou para ele: quem é você? Ele falou: sou Esaú. Ali Jacó já não estava se olhando, Jacó já não sabia quem ele era, Jacó não sabia que ele era um traidor, que ele era um trapaceiro, que ele era o que segurava pelo calcanhar. E mais do que isso ainda, Jacó, como eu falei, blasfemou, porque na sequência, se vocês lembram da história, Isaac pergunta assim: como você conseguiu essa caça tão rápido e fez esse ensopado tão rápido? Ele falou: foi o nosso Deus que proveu, Senhor. Irmãos, que assustador, né? Que monstro que Jacó foi. Quem daqui já não jurou em nome de Deus? Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro por Deus que não fui eu que errei o meu trabalho lá. Eu juro por Deus que eu não estava teclando no celular com a minha amiga. Eu juro por Deus que eu estava trabalhando até tarde. Eu juro. Só muda a situação. Eu costumo falar, minha família fala, e todo mundo fala como um bom crente, né? Não existe pecadinho ou pecadão para Deus, é pecado. Seja que jurou por Deus pelo fato de ter feito algo errado e não quis assumir a sua responsabilidade, ou jurou por Deus dizendo para o seu pai que foi Deus que proveu. Esse era o Jacó. E aí, mais uma vez, meus irmãos, a gente tem tempo para se redimir disso. Deus está nos dando essa oportunidade de se redimir. Eu não sei se na vida de vocês, vocês estão passando por algo semelhante, mas Jacó, se você lembra do texto, ele passou uma noite brigando com Deus, lutando com Deus. Irmãos, o crente tem o hábito de dizer assim: estou passando por um deserto. É o que está acontecendo com Jacó. Jacó estava brigando com Deus durante uma noite. Quantos de nós não briga durante uma noite? Quantos de nós não briga com Deus durante uma semana, um mês, um ano, 20 anos?
Quantas vezes a gente não briga com a gente mesmo? Quando eu falo Deus é isso, brigando com a gente, tentando olhar para dentro e não assumindo as responsabilidades que nós temos, o que a gente deixou de fazer, o que a gente deixou de prover. Quantas vezes eu deixei de não ouvir o que a minha esposa está falando? Se não fosse, a gente tem que pensar que nas nossas vidas, a nossa esposa também tem voz ativa no nosso casamento. Se não tivesse voz ativa, ela não estava ao nosso lado. Eu entendo o papel do homem. Tem situações na nossa vida que elas são impopulares. Tem situações que nós temos que decidir. Mas isso não significa que eu não vou ouvir a minha esposa. Isso não significa que eu não vou ouvir meus filhos. Eles fazem parte da minha sociedade, do meu convívio, do meu meio, da minha família. Vai chegar no final do dia, como um provedor, como um varão da família, que a gente vai tomar uma decisão e dizer assim, filhos, esposa, a gente está querendo isso e outros estão querendo aquilo. Eu vou ter que decidir, e eu decido por isso. Eu vou tomar essa decisão. Porque no final do dia, se a minha decisão não for boa, não for correta, eu vou ser o cara que vou ter que ir para a rua prover para resolver o erro que eu cometi. Então tem coisas que são, como eu falei, impopulares. Mas no final do dia, a gente precisa prestar atenção na nossa volta. E aí, quando a gente se arrepende profundamente, meus irmãos, a graça vem de uma forma tão leve, tão fácil, a unção toma os nossos corações. As decisões ficam muito mais fáceis de ser pautadas, porque aquilo que a gente está fazendo, que é entregar a nossa vida ao Senhor, as soluções aparecem muito mais facilmente. Quer dizer que crente, o evangelho da prosperidade, não é isso que eu estou falando. Quer dizer que crentes só vão ter coisas boas na sua vida. Claro que não. Mas a diferença é, eu falo isso nos nossos PGs, a diferença é, de um cristão para um não cristão, ambos têm dificuldades, mas como que eu vejo as minhas dificuldades? Como que eu vou agir perante as minhas dificuldades? Quais são as decisões que eu vou tomar perante as minhas dificuldades? Não é verdade, meus irmãos? Irmãos, mais uma vez, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, na passagem que fala sobre o quadril de Jacó. Quando o texto fala que Deus tocou no quadril de Jacó e deslocou o quadril de Jacó, o que ele está falando é, Jacó não queria se render a ele, passou uma noite lutando com ele. O que Jacó queria ainda é acreditar que ele estava certo. Mas Deus, quando viu que não tinha mais o que fazer, feriu o quadril de Jacó, porque ele preferiu ferir o Jacó do que perder o coração de Jacó. Ele preferiu ferir o quadril de Jacó do que ver Jacó indo para o inferno. Eu não sei, meus irmãos, se até aqui vocês estão me acompanhando, mas se vocês conseguirem entender esse trecho, eu vou me dar muito por satisfeito. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, que se vocês estiverem lutando contra Deus, contra vocês mesmos, e mesmo assim, vocês não conseguirem se render ao Senhor, Deus vai tocar no quadril de vocês. E Ele vai tocar, vocês estão me ouvindo? Tá? Ele vai tocar no quadril de vocês, seja na saúde de vocês, Ele vai tocar na vida pessoal de vocês, no trabalho de vocês, no relacionamento de vocês. Porque Deus está disposto a ferir vocês do que ver vocês sendo perdidos para Satanás. Pesado isso, né? Eu vou até parafrasear como o pastor Juliano fala, e vou repetir essa frase. Deus está disposto a te ferir e perder teu coração para Satanás. Irmãos, com quem que vocês estão lutando? Quais são os Jacós dentro de vocês? Há algo que você está tentando lutar, que você não está conseguindo? Seja o que for, o seu casamento, seja o seu relacionamento com seus filhos, seja abrir mão da pornografia, seja abrir mão do álcool, seja abrir mão do seu comportamento compulsivo de brigar por qualquer coisinha, seja por que você está lutando. Você já pensou em entregar a sua vida ao Senhor? E parece, Diego, que está falando de entregar a sua vida para o Senhor dentro de uma igreja. Jacó era filho de Isaac, crentaço. Jacó era neto de Abraão, crentaço. Isso não lhe fez um crentaço. Então, muitas vezes a gente está aqui dentro, mas não se percebe que estão passando já 20 anos e tem coisas mal resolvidas no passado que eu não consigo resolver. Eu ouvi uma vez um pastor falando que eu achei o máximo, que o Satanás quer não é o nosso pecado, porque o nosso pecado, quando eu peco, eu me envergonho, eu saio da igreja. Se eu tenho um pastor ponta firme, como é o nosso pastor, ele vai olhar para os bancos e vai perceber que o Diego não está sentado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ligar para o Diego, vai conversar com o Diego, e eu vou voltar para a igreja muito mais forte, muito mais estabelecido. O que o diabo está querendo a gente é a distração. Porque a distração faz com que eu sente nesse banco aqui, e ouço o pastor falar, eu ouço a pregação sobre Jacó, e eu estou com a minha cabeça lá fora, pensando que eu vou viajar amanhã,
pensando como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, tentando resolver um problema no meu trabalho. E o pastor vai olhar daqui e vai dizer, o Diego está sentado lá, está tudo certo, eu não vou atrás dele. E eu volto para casa e passam-se 20 anos e eu não me dou conta que eu não me rendi ao Senhor. Irmãos, já estou me preparando para o final e em breve eu vou chamar o grupo de louvor aqui na frente. Eu esperei a noite toda para falar isso. Eu adoro quando o pastor Juliano fala isso. Jacó sempre dependeu das forças dele, da ambição dele, da forma que ele queria conduzir a vida dele. E ele percebeu, com o passar do tempo, que ele precisava se render ao Senhor, e ele fez isso. Ele se rendeu ao Senhor profundamente, com todas as forças dele. Ele agora tem as bênçãos de Deus, ele não precisa mais manipular as pessoas, ele não precisa mais mentir, ele não precisa cobiçar aquilo que não é dele, eu não preciso apontar o defeito mais do meu colega, porque às vezes eu aponto o defeito do meu colega para poder crescer no meu trabalho, às vezes eu fico observando qualquer deslize do meu colega de trabalho, para que eu possa apontar o problema do meu colega de trabalho, só que eu não penso que o meu colega só errou naquele momento, porque na noite anterior o filho dele estava doente, porque ele está passando por uma crise no casamento, que ele não está conseguindo dormir porque tem contas para pagar, e eu fui lá, apontei os erros daquele colega, e aí, seja ou não, esse colega foi demitido ou não, eu cresci profissionalmente. Jacó viu que não precisava mais disso. Jacó sabia que ele estava agora naquela segunda ambição, a ambição que eu pergunto para o Senhor, eu quero isso, Pai. Eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero a minha promoção do meu trabalho, eu quero meu PR, mas Deus, é isso que o Senhor quer para mim também? Então faça a sua vontade e não faça a minha não. Só que agora, meus irmãos, ele também teve uma consequência a tudo isso, como nós falamos. E agora Deus olhou para Jacó e falou, ok, tu está comigo, fica em paz, mas tu tem alguma coisa lá no passado mal resolvido, que foi justamente toda a briga que ele teve com o irmão dele. E aí, na cabeça de Jacó, ele estava pensando assim, já me rendi ao Senhor, não sei se você se identifica com isso, já me rendi ao Senhor, acredito que o Senhor é meu Salvador, eu acredito verdadeiramente que meus problemas vão ser resolvidos se eu acreditar no Senhor, seja da forma que for resolvido, mas será que o meu irmão vai me perdoar? Será que Esaú vai perdoar Jacó? E ele ficou pensando nisso. E a gente tem o péssimo hábito, meus irmãos, de achar o que o outro está achando. Sabe? Será que meu irmão ainda me odeia? Será que meu irmão vai querer me matar? Será que meu irmão ainda tem raiva de mim? Até porque ele ficou sabendo que Esaú estava trazendo uma comitiva de soldados, aproximadamente 300, 400 soldados, e ele ficou pensando, será que eu realmente, meu irmão vai me receber? E ele vai em direção ao irmão dele, vai mancando em direção ao irmão dele, porque Deus feriu ele e não perdeu o coração dele. Quando ele chega na frente de Esaú, o que ele encontra? O irmão de braços abertos. Irmãos, quantas vezes a gente perde tempo de se reconciliar com pessoas que a gente ama, seja por vergonha, seja por medo, seja por ansiedade, ou seja por não acreditar no Senhor Jesus, mesmo que eu seja crente. Quantas vezes eu não pego um telefone e não ligo para uma pessoa que eu magoei quando eu era jovem, porque eu acho que aquela pessoa, eu vou ligar, vai me xingar, vai brigar comigo, e a gente tem que ter a consciência que quando eu ligo para alguém para pedir desculpa, eu não posso esperar uma resposta assim, eu te desculpo. Eu posso esperar em si alguém brigando comigo, porque eu não estou pedindo desculpa porque eu quero que a pessoa me desculpe, eu estou pedindo desculpa porque eu fiz coisa errada. E muitas das vezes isso acontece e eu não tomo o próximo passo justamente pensando no que o outro pode estar pensando. E o que Esaú queria é pura e simplesmente ficar de braços abertos. Irmãos, Jacó foi um cara que começou a vida errada. Foi um cara que usou terceiros para prejudicar pessoas. Foi um cara que mentiu para o seu pai, desonrando seu pai. Foi um cara que blasfemou contra Deus. Ele foi um cara que chegou onde ele queria chegar. Chegou na ascensão, mas ele não tinha paz de espírito. E ele se rendeu e voltou para casa. Sabe o que é a parte mais gostosa de tudo isso? Que tudo isso já apontava para o nosso Jesus maravilhoso, que é anti-Jacó. É um Jesus que não mentiu, um Jesus que não traiu, um Jesus que não pegou pelo calcanhar, um Jesus que não teve ambição maldosa, um Jesus que não fez nada para prejudicar alguém, um Jesus que se rendeu à vontade de Deus, se transformou homem, mas mesmo assim foi ferido. Sem ter culpa, ele foi ferido. Ele se rendeu pelos meus pecados, os teus pecados, a minha ambição, a tua ambição. Que na noite de hoje, meus irmãos, a gente possa pensar em todas as pessoas que por algum motivo nós ferimos, por algum motivo nós deixamos de falar, por algum motivo a gente tem medo de fazer o próximo contato, porque a gente não sabe como a gente vai ser recebido, mas acreditem,
Se vocês se renderem poderosamente ao Senhor Jesus, essa reconciliação vai ser simplesmente perfeita. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela confiança, meus irmãos. Que Deus esteja conosco na noite de hoje.